Ele revolucionou o teatro, a linguagem, a literatura. É um dos maiores escritores dos últimos tempos, um gênio do teatro, cujas obras e peças dramáticas são encenadas em todo o mundo. Eu estou falando de William Shakespeare. Quem nunca assistiu ou já ouviu falar em Romeu e Julieta, Otelo, Hamlet, Rei Lear, A Megera Domada, Sonhos de uma Noite de Verão? O programa Iluminuras de hoje se dedica à dramaturgia de Shakespeare. Eu converso com o escritor e palestrante Teófilo Silva, um fã incondicional do escritor inglês. Também recebo a acadêmica e escritora Lúcia Sander. Ao meu lado, neste primeiro bloco do programa, o fã incondicional do britânico, criador da Sociedade Shakespeare em Brasília, escritor e palestrante Teófilo Silva. Muito obrigada pela participação. Obrigado a você pelo convite e posso dizer, começando por uma sentença do Shakespeare, deixe-me falar e eu encantarei seus ouvidos. Nós citamos Shakespeare no dia a dia e às vezes a gente nem se dá conta. Quem não conhece, acha que não conhece, que não sabe, mas fala. Exatamente. E não se dá conta. Exatamente. Não é verdade? Se você imaginar, por exemplo, que nem tudo que reluz é ouro, que todo mundo fala, é Shakespeare que está lá na peça O Mercador de Veneza, né? Que é o príncipe de Marrocos, que fala essa sentença dentro do Shakespeare, e as pessoas não sabem. Por exemplo, quando você diz, não, ele está falando grego, isso aí é grego para mim. É uma sentença que está dentro da peça Júlio César, e etc. Quando eles vão procurar o grande filósofo Cícero, que está dentro da peça Júlio César, do Shakespeare, tem uma hora lá, e ele pergunta, e aí você pergunta, e você falou com o meu irmão? Falei, mas se ele falou, aquilo foi grego para mim. Então, isso realmente é uma grande verdade. A gente fala o Shakespeare o tempo todo. E eu não posso te falar, fala que não é só falar, eu encontro Shakespeare praticamente o tempo todo na música, o tempo todo no teatro, isso é inquestionável, mas que isso aí é o tempo todo. Então, nas séries de televisão e etc., sempre que está acontecendo alguma coisa, pergunta, eu digo, por exemplo, quem diria que o Rei Leão é Hamlet e Rei Lear? Quem diria, por exemplo, que é uma das séries de maior sucesso da história da televisão, que é a Família Soprano? A Família Soprano é baseada nos vilões de Shakespeare. Se você pegar o Poderoso Chefão, The Godfather, que hoje está sendo apontado talvez como o maior filme da história, ao lado do Cidadão Kane. Sem contar que Cidadão Kane era Orson Welles, que foi o cara talvez que mais amou Shakespeare em todos os tempos. Então, assistindo as novelas da Globo, da Record, ou lendo um livro, ou mesmo coisa, está sempre ali os personagens do Shakespeare, está ali as suas histórias, está ali as coisas. Então, para a gente que conhece em profundidade, fica... Então, eu diria assim, brincando, que era como se fosse... tudo é Shakespeare em segunda mão, sem nenhum tipo de arrogância desse pensamento dele. Bom, ser ou não ser, eis a questão. Mais uma de Hamlet. Isso. 403 anos depois da morte de Shakespeare. Shakespeare ainda é? Shakespeare ainda é. E esse drama hamletiano, eu até brinco, às vezes, quando as pessoas encontram comigo, que falam, me vinculam muito ao Shakespeare, colegas de trabalho, nos outros cantos e tal. E aí, ser ou não ser? Você diz o ser ou não ser a questão, mas você não sabe continuar a sentença. Qual é a mais digna ação da alma, o que é mais nobre para o espírito, etc. Por que o ser ou não ser a questão? O to be or not to be é a sentença mais famosa, provavelmente em língua inglesa, e é também comum para a gente. Sim. Mais do que ser ou não ser a questão, se diz to be or not to be, ou então se você vai voltar ao Oswald de Andrade, to be or not to be. É porque realmente no solilóquio de Hamlet, no monólogo de Hamlet, Shakespeare, e eu vou fazer uma alusão a ele, puxando para a sua pergunta, mas quero fazer essa ilustração, todas as perguntas que um ser humano faz durante a sua existência estão dentro lá daquela fala dele com 400 e poucas linhas, quando ele disse não que enfrentaria os ultrajes e os desenhos do tempo, a afronta do arrogante, a insolência do Estado, as angústias do amor desprezado, as demoras da lei. Todas as perguntas estão lá. Então, essas perguntas, daí é essa atualidade do Shakespeare, de ele continuar hoje, numa época de inteligência artificial, dessa época de esgotosfera, de toda essa coisa que está vindo do Facebook, redes sociais, WhatsApp. Shakespeare está mais vivo do que nunca. A sua obra, os mais seus vivo textos. do que nunca. A quantidade de vídeos no YouTube é incontável, sobre todas as peças. Ele e eu te faço uma observação, e gosto, quando eu falo, inclusive, para os mais jovens nas escolas, Shakespeare é o maior verbete da internet. Pode pesquisar. São mais de 150 milhões de páginas, seja no YouTube, seja no Facebook, dentro do Google, e principalmente por quê? Porque ele era teatro. E teatro hoje, teatro é o quê? É cinema,
é televisão, é arte, é vídeo. Né? E ali você tem, se você não gosta de ler, você tem como ver uma sentença dele. Se você não gosta de ir ao teatro, você também pode assistir um vídeo dele. Entendeu? Então, também tem grandes traduções da obra dele, de todas as peças. Né? Então, Shakespeare é acessível a todos. Vamos falar de números? Quase 1.300 personagens. Exatamente. 39 peças teatrais. Exato. 5 grandes poemas e os famosos 154 sonetos, né? Praticamente ele começa a escrever em torno de 1587. Praticamente ele escreveu durante em torno de 25, 26 anos. É um quarto de século. Vai mais ou menos de 1567 a 88 até 1613, que é a sua última peça, que é Os Dois Parentes Nobres, que ele fez em coisa. Ele era, eu chamaria ele hoje, ele como se ele tivesse sido o Andrew Lloyd Webber da modernidade, com muito mais sucesso que o Andrew Lloyd Webber com as suas coisas. Então era um período de extrema efervescência na Inglaterra, com as grandes navegações. A Inglaterra vai dos Estados Unidos, vai chegando todas as coisas, a Inglaterra fica muito poderosa. Tanto que a gente pode dizer que ele também é um produto dessa época, do governo de Elizabeth. E ele vira o dramaturgo real. Tinha o Chamberlain's Man. É o pai do teatro contemporâneo? Ele é o pai do teatro contemporâneo. Porque o chamado teatro medieval, da Colombina, do Pierrot e tal, ele praticamente não discutia as questões da natureza humana. Eram coisas simples. O Shakespeare traça um painel da natureza humana que é impressionante. É como se fosse a Bíblia. Eu chamo Shakespeare de a Bíblia dos homens. Porque ele pega desde a primeira peça, Tito Andrônico ou Henrique VI, a gente não sabe exatamente qual é a primeira peça, escrita mais ou menos nesse período, até a última, ele traça todo um painel da natureza humana. Então, ele era um dramaturgo real, que viveu com sucesso, ficou rico, ganhou muito dinheiro, voltou para a sua pequena terra natal, comprou a segunda melhor cidade, já tinha comprado a segunda melhor casa da cidade, né? E a Inglaterra se projeta praticamente. Então, ele é também um homem produto de sua época. O governo de Elizabeth também teve uma contribuição muito grande para que esse gênio descrevesse o ser humano dessa forma tão atual que a gente ainda tem. A genialidade dele. A genialidade dele. Porque, veja bem, na linguagem dele, Shakespeare utilizou um vocabulário de mais de 21 mil palavras. Machado de Assis, por exemplo, que é um gênio, fã dele, escreveu 12 mil, usou 12 mil. Molière usou 3, 4 mil, ele usou 21 mil. Das quais, vou te assustar, ele inventou mais de 2 mil palavras da sua inteira criação. A palavra, por exemplo, alligator, foi ele que criou, que é jacaré, crocodilo, foi ele que inventou. Então, palavras do tempo, você não encontra essas palavras antes em nenhum outro autor. Então, o sujeito que tem a capacidade de criar 2 mil e tantas palavras, usar um vocabulário de 21 mil palavras, por mais que você diga outra coisa, mostra a fecundidade dele. Né? Se você tem um vocabulário desse tamanho, utilizou, me parece que chega a quase 900 mil palavras dentro da obra dele. Vamos falar um pouquinho sobre as suas obras agora? Sim, que bom. Shakespeare Indignado, resultado de artigos que foram publicados em um jornal carioca, no jornal o Globo, durante quantos anos, Teófilo? Durante 6 anos. Durante 6 anos. De 2008 até 2013. Uma análise dos fatos sob a ótica de um shakespeariano. Exato. O que você fala aqui sobre absolutamente tudo? Praticamente todos os assuntos eu discuto, desde o massacre de Denver, que aconteceu há um determinado tempo. Agora eu tinha falado do massacre de Realengo. Então, aí eu discuto todas as questões da contemporaneidade, seja o Estado Islâmico, seja a guerra na Síria, seja um concurso de mísseis, uma coisa sobre a ótica do Shakespeare. Então, eu escrevi nesse período em torno de 250 artigos, né? Enfocando música, cinema, literatura, as mulheres, a música, o orgulho, o amor, os 7 pecados capitais, né? Os fatos do dia a dia que ocorriam, desde aquele mais belo, desde aquele mais assustador, né? Eu discuto à luz das personagens e da obra dele. Por quê? Nessa contemporaneidade, o Shakespeare é o autor mais fecundo de todos. Não tem nenhum outro autor, te falo com toda franqueza, que consiga inspirar mais pessoas. Ele inspira a todos. Você é coautor do O Mundo é um Palco, essa obra linda aqui que foi lançada em 2016, em comemoração aos 400 anos de Shakespeare. É uma obra riquíssima, que tem grandes nomes, Teófilo, ao lado da atriz Fernanda Montenegro, jornalista Pedro Bial, jurista e recém-integrante da Academia Brasileira de Letras, Joaquim Falcão,
um time aqui de feras, Sim. né? Por que que o mundo é um palco? O mundo é um palco. Como é que vocês chegaram a esse trabalho e essa conclusão? Exatamente. E isso é fruto de uma sentença, o mundo inteiro é um palco e todos nós somos atores. E o homem em sua vida representa muitos papéis, que é uma peça que está na peça Como Gostais, As You Like It. Né? Isso foi uma experiência muito boa, a gente criou praticamente um grupo de amigos, fomos interagindo ao longo do tempo e cada um externou a sua visão sobre Shakespeare. E o Pedro Bial foi a figura que fez o prefácio. Ele se achava que não conhecia, mas na verdade demonstrou um bom conhecimento. Ele era filho o pai dele trabalhava no teatro, montando coisa. Então ele disse que cresceu vendo Shakespeare ser montado. Então hoje a gente tem esse grupo que a gente se corresponde e todos unidos em função do amor a Shakespeare. Nós somos bardólatras. São aquelas pessoas que amam Shakespeare demasiadamente. Ah, também é impossível não amar, né? Impossível Falando não amar. das peças, dramaturgia de Shakespeare, né? Qual é a peça mais montada no Brasil? A gente esse dado? Eu diria que Romeu e Julieta, Sonho de uma Noite de Verão. Você vê o seguinte, Shakespeare tem a capacidade de sobrar. Veja bem, olha a capacidade de sobrar. A crítica centraliza as peças dele, as mais importantes, o cânone chamado das 39 peças, Hamlet, Rei Lear, Otelo e Macbeth, é o auge na coisa. Mas ele se dá o luxo de ter uma Romeu e Julieta, que é a mais bela história de amor de todos os tempos. Muito embora Júlio César me encante demais, muito embora Hamlet seja sabedoria demais. A Megera Domada. A Megera Domada também, que muitos acham que é uma peça misógina, é patético, não tem nada de misógino, nada de misógino. Otelo é o ciúme, é fantástica. Agora, Júlio César, para o Brasil atual, por tudo que está acontecendo, do ponto de vista político, Júlio César me encanta o tempo todo. Shakespeare é obrigatório para o trabalho de qualquer ator? Sim. Praticamente todos os grandes atores, seja do Brasil e no mundo, eles têm que realmente conhecer a obra do Shakespeare e principalmente Hamlet, porque lá tem um chamado discurso do Hamlet aos atores. Né, onde ele explica como um ator deve se comportar. Onde a gente sabe que ali é o Shakespeare que está falando. Vou te dar um exemplo. Aquele ator que fez o Matrix, Keanu Reeves. O Keanu Reeves foi para o Canadá, bem caladinho, para uma cidade chamada, para Winnipeg, para o Canadá, bem caladinho, comprou o teatro e passou 6 meses eles interpretando Hamlet. Aqui você tem no Brasil Sérgio Cardoso no passado, o Juca de Oliveira agora, acabou de fazer um Rei Lear, só ele, né? Então, você tem a Fernanda Montenegro, que é uma cultora, e praticamente, posso te falar, todos os grandes atores brasileiros, principalmente os atores da Globo, as novelas, etc., todos eles que querem crescer, eles passam por Shakespeare. Ok, Teófilo, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação a esse gênio tão incrível do teatro, da linguagem, da literatura, né? E eu espero que eu tenha deixado aqui um Shakespeare para todos aqueles que vão me ouvir e que eles vejam Shakespeare, que eles vão se surpreender. Não é um autor difícil. Muito obrigado a vocês, foi um orgulho para mim estar aqui falando na TV Justiça. Obrigado, prazer foi nosso. Vamos agora para um breve intervalo, daqui a pouco eu vou falar sobre as mulheres de Shakespeare. A minha convidada é a acadêmica Lúcia Sander. Essas personagens femininas de Shakespeare foram congeladas em imagens que consolidam noções ultrapassadas e discriminatórias a respeito do gênero feminino. O programa Iluminuras está de volta e o assunto hoje é a dramaturgia de William Shakespeare. Ao meu lado, neste segundo bloco, para falar sobre as mulheres de Shakespeare, Lúcia Sander, que é escritora, professora aposentada da UNB, atriz, pesquisadora, palestrante e sempre nessa ótica, nessa paixão por Shakespeare, né? Sim, pela literatura. E muito especialmente por Shakespeare. Na sua avaliação, por que e como Shakespeare revolucionou tantas áreas? A literatura, a arte? Eu acho que há muitas maneiras de responder essa pergunta. E penso que eu vou responder, talvez da maneira mais fácil, mas muito verdadeira. Acho que o gênio de Shakespeare tem muito a ver com o tempo em que ele viveu, o Renascimento. Foi um tempo muito rico, não é? Um tempo em que havia essa polêmica, essa luta, essa disputa entre a herança da Idade Média
e a era moderna que estava entrando. Então, este tempo, o turbilhão que acontecia na sociedade e nos indivíduos também, nas leis, nas normas, nos valores, tudo isso estava em crise, não é? E são esses momentos de crise que produzem os gênios, que produzem o pensamento genial, não é? Acho que até falei nisso, me lembrei que nas peças de Shakespeare, né, como no drama em geral, você tem as peças começam com um momento pacífico, e depois vem a crise, e depois vem a descida para a resolução. Mas o momento mais interessante é a crise, né? É na crise que tudo acontece, é na crise que as coisas se revelam, que as pessoas se revelam, que as pessoas crescem. E Shakespeare é muito atual, né? Eu falei muito disso no primeiro bloco. Ainda 403 anos depois, a obra dele, a gente consegue identificar personagens ligados hoje à política, às nossas relações no dia a dia, enfim, ele está em um pouco de tudo na nossa vida, ainda hoje. Sim, e muito especialmente em momentos de conflito político, religioso. Shakespeare foi condecorado com o título de Homem do milênio passado, né? E o que acontecia naquele milênio que Shakespeare, especialmente Hamlet, passou a ser, né, uma presença indispensável, né? Então, se você pensar o que estava acontecendo naquele segunda parte do milênio passado, e que continuamos, não saímos bem desse momento conflituoso, não é? Do momento difícil, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, né? Eu acho que esses momentos, final do milênio passado para esse início, também continua sendo no mundo um momento de muito conflito, de muitas mudanças. E eu acho que isso também faz parte desse fato de Shakespeare falar quase que para nós, diretamente, né? Lúcia, você tem muito interesse, se dedica a pesquisa, estudos sobre as mulheres na literatura, na dramaturgia. Como Shakespeare retratava as mulheres? Você tem personagens preferidas, em linhas gerais? Fazer uma introdução pequena. Nós herdamos a obra de Shakespeare e, acoplada com essa obra, uma volumosa herança crítica que influenciou muito, né, a todos os leitores de Shakespeare, porque ela chega a nós, né, talvez chega a nós hoje, nos últimos muitos anos, antes de Shakespeare, né? Então a gente pensa assim, a maioria das pessoas sabe o que é o nome Hamlet, o que é o nome Macbeth, o que é Romeu, o que é o Julieta, né? Nesse sentido, né? Mas muito poucos leram os textos. Sim. O que eles sabem é o que a tradição crítica consagrada, né? Como isso chega até nós, né? Esse acervo crítico, reverenciado, citado, etc., né? Que vem de séculos passados, continua até hoje influenciando a recepção da obra de Shakespeare, até os dias de hoje. Então, devido a essa influência, assim eu te remato, devido a essa influência dessas leituras consagradas, né, e suas respectivas montagens no palco também, essas personagens femininas de Shakespeare foram congeladas em imagens que consolidam noções ultrapassadas e discriminatórias a respeito do gênero feminino. E continuam sendo reproduzidas no palco, na tela, por influência, não de Shakespeare, mas por influência da crítica consagrada que vem a nós primeiro do que Shakespeare. Por exemplo, eu dei muitos cursos de Shakespeare na Universidade de Brasília para iniciantes. Então, eu chegava no início de uma aula, no início que íamos estudar uma peça, dizia, vamos estudar Hamlet esse semestre. Alguém sabe alguma coisa de Hamlet? Muitos levantavam o braço, levantavam. Então, o que você sabe de Hamlet? Que ele era apaixonado pela mãe. Isso é Freud, né? Quer dizer,
As pessoas confundem. Não, as pessoas leem, e sabem e ouvem o que os outros críticos dizem de Shakespeare, como se fosse a verdade, assim, como cada interpretação fosse verdadeira, quando não necessariamente, ou todas são, ou todas não são, são possibilidades que nós temos, né? Vamos ler Macbeth. Alguém sabe quem é Macbeth? É um casado com uma mulher que é uma serpente. Também isso já veio, essa pessoa talvez nunca leu essa peça, mas já ouviu, já se sabe. Eu resolvi escrever esse livro, que você vai falar dele, né? Vou falar dele, vamos lá. Justamente para chamar atenção. Que livro é esse? As Mulheres de Shakespeare. Recicladas. Exatamente, tem essa observação importante. As Mulheres de Shakespeare, recriações paródicas, recicladas é o subtítulo ali. O livro está nas plataformas digitais, você acabou de lançar agora em abril, né? E conta pra gente. Eu resolvi escrever essas paródias dessas personagens femininas de Shakespeare justamente para chamar a atenção, para denunciar, de certo modo, esse tratamento preconceituoso, dispensado às mulheres que estão inerentes nas leituras consagradas da obra de Shakespeare. Essa percepção das personagens femininas vem para nós dessa crítica consagrada, de críticos maravilhosos que escreveram nos séculos passados, porém, escreveram para o seu mundo, que já não é o mesmo, né? Então, acabam sendo caracterizações preconceituosas para nós hoje, no século XXI, e que já não se ligam tanto, já não se relacionam tão bem com o público de hoje. Não que eles escreveram mal, mas eles escreveram num outro mundo, com outros valores, outras noções, outras necessidades. Quais os exemplos das mulheres de Shakespeare que foram recicladas, recriadas? Elas estão adequadas ao nosso tempo, a 2019, mulheres empoderadas? É um tipo de upgrade na situação das mulheres. Mas isso sempre é uma paródia. E eu também quero dizer que a paródia que eu faço não é a paródia do texto de Shakespeare, é a paródia dessas recriações do passado, consagradas pela tradição. Entendi. O que eu estou parodiando é a tradição, não é Shakespeare. Eu parodio a tradição. Dá um exemplo. Você está me dando um exemplo. Por exemplo, vou pensar na peça Otelo, o Moro de Veneza. Eu quero pensar na personagem Desdémona. Uhum. Então, Desdémona é descrita pela crítica do passado e é descrita pelo seu pai na peça como uma menina dócil, uma menina obediente, uma menina feliz. E também muito dependente do pai, muito carente de cuidados, assim que ela é descrita pelo pai dela na peça. Os críticos do passado, todos acreditam naquilo. Desdémona é aquela. Então, a Desdémona que aparece no palco é essa mocinha delicada, né, precisando de cuidados, e assim ela foi descrita. No entanto, se você ler a peça ou assistir no palco, vai ver que no primeiro ato, antes da gente ver Desdémona, nós sabemos que ela fugiu de casa para se casar com um estrangeiro, Otelo, que tem idade para ser o pai dela. Então, aí você cancela essa descrição do pai, não é? E a consequência de pensar em Desdémona como o pai dela descreve é que, no fim, ela leva a culpa da sua própria morte. O que aconteceu com Desdémona? Ela desobedeceu o pai, fugiu de casa e olha só o que deu. Acabou morta. Então, a outra versão, não é? Que está na peça de Shakespeare, Desdémona fugindo, Desdémona altiva no Senado, botando a questão dela, conseguindo viajar com o Moro, ela é uma mulher do século XX, se você quiser, nas atitudes que ela tem na peça. E, no fim, ela é morta por ciúmes de Otelo, mas, para muitos críticos, ela que é a culpada, porque ela fugiu de casa, desobedeceu o pai, então teve esse castigo. E na minha paródia de Desdémona, ela não morre, não.
Ela finge que morreu, levanta da cama e sai correndo procurando a delegacia das mulheres. Que legal. Danadinha e conectada com os direitos, né? Claro. Lúcia, a gente faz uma breve pausa agora, porque vamos conferir o quadro Minuto Literário, hoje com Roberto Medina. William Shakespeare. William Shakespeare, segundo o crítico literário Harold Bloom, ele faz a invenção do humano. Com Shakespeare, nós vamos desde as mais profundas questões do ser humano, nós vamos para o teatro e, ao mesmo tempo, nós vamos para a poesia. Shakespeare escreveu dos sonetos mais incríveis sobre o amor, sobre a desesperança, e isso também se reflete nas suas obras dramáticas, desde as fantasias como Um Sonho de Verão, até 2 dramas que são extremamente importantes para nós, fundadores. Por exemplo, Hamlet, bem como Macbeth. E, óbvio, está no nosso imaginário aquela peça que trata dos amores ferrenhos, da paixão e da morte, Romeu e Julieta. Vale a pena conferir. Obrigada, Medina. Lúcia, vamos voltar ao papo aqui. O livro, ele foi lançado, em princípio, somente nas plataformas digitais, em 3 idiomas. Quais? Português, em espanhol e em inglês. Isso porque eu tenho sido muito solicitada para soltar essas paródias que outras pessoas querem fazer. Quando eu vou a festivais de teatro, quando eu vou a encontros acadêmicos, as pessoas me pedem esse texto. Mas eu não estava dando porque eu estava fazendo esses textos. Agora então, temos aqui. Vou distribuir. Quem quiser fazer os textos, quem quiser trabalhar com as paródias, tudo bem. Acho até muito bom. Maravilha. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Parabéns pelo trabalho. Obrigada a você. E obrigada a você que acompanhou mais esta edição do programa Iluminuras. Lembrando que para rever é só acessar lá, youtube.com/TV Justiça Oficial. Tchau, tchau.